Olá, alunos. Meu nome é Luiz Eduardo, sou professor aí da disciplina de Logística e Gerenciamento de Estoque no curso técnico em Agronegócio. E vamos começar a nossa aula hoje, vai ser a nossa aula de revisão, a revisão da aula 1, das aulas 1 e 2. E na sequência será aplicada a nossa avaliação, beleza? Vamos lá, vamos começar a nossa aula de revisão. Pessoal, como vocês, a primeira aula foi só por vídeo, né, não foi presencial, eu peço que se vocês tiverem alguma dúvida aí a respeito, vocês ergam a mão, perguntem aí para a gente não ficar com dúvida, tá bem, para a prova, tá ok? Então, na aula de hoje, nós vamos revisar os conceitos sobre centro de distribuição e a estrutura da distribuição física no processo do agronegócio. Vamos analisar os impactos desse processo na cadeia logística do agronegócio. Na aula anterior, que foi a aula que nós tivemos presencial, foi repassado sobre a estrutura da distribuição física. Vocês lembram lá que a gente viu sobre a estrutura da distribuição física na aula passada? Então vamos lá, pessoal. Vamos à nossa revisão, à nossa aula de revisão. Sobre centro de distribuição. Lembra lá o que devemos levar em consideração? Que para quem viu o material, quem viu os slides, quem viu o vídeo lá, lembra o que deve ser levado em consideração para a instalação de um CD, centro de distribuição ou armazém? Então, deve-se procurar um local centralizado, com acessos rápidos a rodovias, portos e aeroportos, para que a saída de seus produtos ocorra de uma forma rápida e eficaz, até a chegada ao seu destino, que são os pontos de vendas ou diretamente ao cliente. Ali eu coloquei um desenho ali sobre a instalação estratégica do centro de distribuição ali, que é para a saída e para que seja... Ali é um esquema de roteirização ali. Temos o desenho do centro de distribuição, do caminhão saindo para fazer a roteirização de entrega. Então, aqui vamos conceituar o centro de distribuição. O que é um centro de distribuição e qual a sua função? O centro de distribuição ou armazém é o local onde ficam armazenadas as mercadorias quando chegam das fábricas e antes de serem entregues aos pontos de venda ou clientes. Então é o local onde chegam os grãos, né, os produtos, e ali são estocados para depois serem entregues aos clientes ou ponto de venda. Então sua função é armazenar, gerenciar, distribuir os produtos. Funcionam também como uma unidade estratégica para a empresa otimizar toda a sua cadeia logística, ampliar o seu alcance no mercado e aumentar a satisfação do cliente, né? E hoje em dia, pessoal, os centros de distribuição estão cada vez mais modernos e se destacando por sistemas inteligentes informatizados. Então, é aquilo que a gente está pautando aqui, que cada vez mais os sistemas são inteligentes, né? E o mercado exige isso, né? Que os centros de distribuição sejam cada vez mais tecnológicos. Esses são as diferentes operações no centro de distribuição. O centro de distribuição tem 5 tipos de operações dentro deles, que são recebimento de mercadorias, movimentação, armazenamento, separação e expedição. Vamos conceituar todas essas operações aí. Recebimento de mercadorias é uma operação de alta frequência e importância. É preciso agilidade do time para a organização das docas de descarga e descargas dos carros e caminhões, containers ali também entra nessa parte, realizando não apenas o trabalho manual, mas a conferência da carga e da documentação. Conferência ali através de notas fiscais, né, documentação das mercadorias. Então, recebimento é igual à entrada dos produtos no CD quando os mesmos chegam da fábrica. Tá, movimentação. Após as entradas, é preciso que haja processos organizados para a movimentação dos produtos dentro da unidade física. É o transporte interno,
nos CDs, né? O mesmo são galpões de grandes proporções. Lembre-se que é uma etapa que necessita de agilidade. As movimentações devem ser ágeis para atender as demandas. Pessoal, nessa parte aí eu vou bater mais uma vez na tecla sobre a movimentação. É uma parte que exige muita atenção para evitar acidentes, né? Pode acontecer acidentes, porque a movimentação interna de empilhadeiras e paleteiras ali é intensa e pode acontecer acidentes. Tanto que é uma parte que tem que estar muito atento a isso, para não acontecer acidentes, né? Pessoal, até agora aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não. Não? Então vamos dar sequência aí. Armazenamento. O armazenamento costuma ser uma etapa bem mais dinâmica do que imaginado. Os produtos não necessariamente devem ficar no local por grandes períodos de tempo. O objetivo é justamente transportá-los com agilidade para os diferentes destinos, pontos de vendas e clientes, tá? Aqui é aquilo que a gente já tinha falado. Cada produto tem uma necessidade diferente de armazenamento. Tem produtos que vão ficar mais tempo no CD e tem produtos que nem vão esquentar lugar, que vão rapidamente sair para os pontos de vendas e clientes, tá? Separação ou picking é a última etapa na qual geralmente a empresa tem controle dos processos e dos produtos. Serve para retirar as mercadorias armazenadas e prepará-las para a expedição. Essa operação deve seguir as documentações, evitando erros e posteriores reclamações, bem como retrabalhos. Essa parte aí de seguir documentações, evitando erros e retrabalhos, é aquilo, né? O pedido é feito errado, envia a nota fiscal errada, é separado o produto errado, chega lá no cliente e está errado, tem que voltar. Volta lá, o caminhão volta, ou o carro volta com o pedido lá, porque foi separado errado, não foi feito corretamente a separação. Então são retrabalhos que devem ser evitados. Pode acontecer? Pode. Mas deve ser evitado ao máximo esse tipo de retrabalho para que não ocorram erros e o custo logístico assim seja menor, né? Quanto mais erros, mais o custo será elevado. Expedição. Finalmente chega a hora de levar os produtos até os clientes ou ponto de vendas. Pode ser uma etapa terceirizada ou interna. Quer dizer que pode ser uma empresa terceirizada que vai fazer essa expedição ou a própria empresa. Depende do porte de cada empresa, né? O objetivo é ter um local de armazenamento, é justamente agilizar as entregas. Então as viagens costumam ser bastante objetivas com o intuito de suprir o máximo de clientes. Ali as viagens, ali ó, temos um desenho ali da entregador lá, vindo entregar o produto ou o pacote para o cliente lá. Ela toda sorridente lá, entregando, e esperamos que esteja entregando no prazo correto, né? Por isso que essa parte de agilidade aí tem que estar bem afinadinha, bem alinhada. Então, pessoal, agora é essa parte aí que a gente viu sobre o centro de distribuição. Agora nós vamos passar um vídeo aí sobre o centro de distribuição da Copacol. Na sequência, vamos dar continuidade à nossa revisão do conteúdo da aula 2 aí, tá bom? A Copacol, uma das cooperativas mais importantes do Brasil, é especializada na produção e comercialização de produtos alimentícios de alta qualidade. Devido à alta demanda no Brasil e no exterior, a Copacol começou a aumentar sua produção, o que forçou sua estratégia logística a ir em direção à centralização de todas as suas operações. Diante de novas necessidades da cooperativa brasileira, a Mecalux foi a empresa escolhida para responder a este desafio. Na realidade, a Copacol, ao longo dos anos, ela veio crescendo nas suas indústrias, aumentando o seu portfólio de produtos e, consequentemente, isso foi fazendo com que a nossa capacidade de armazenagem estática começasse a ficar um pouco aquém das nossas necessidades. E, além disso, a gente começou a vislumbrar a possibilidade de entregarmos um melhor serviço aos nossos clientes. Uma vez que nós não tínhamos nas indústrias a capacidade estática necessária, a gente precisava
armazenar em outros parceiros nossos. Isso trazia, de certa forma, um problema, porque nós precisávamos, na hora de compor as cargas, buscar produtos em diferentes pontos, e isso fazia com que nós tivéssemos a necessidade de movimentar essa mercadoria mais vezes, além de, em alguns casos, nós não conseguíamos atender o nosso cliente porque nós não estávamos com o produto certo, no lugar certo, na hora certa. Basicamente foram essas questões de disponibilidade de mão de obra, de garantia do processo, de nós termos a segurança de que o que nós estávamos fazendo antes de maneira mais manual, agora fazer de uma maneira automática e com a segurança de que aquilo que estava sendo feito poderia ser feito igual ou melhor do que o humano vinha fazendo. Nós, antes de tomarmos a decisão de fazermos um armazém automatizado, nós tomamos o cuidado de fazer visitas, visitamos armazéns já usando essa tecnologia, para que a gente pudesse ter um pouco mais de segurança na hora de implementar. Quando fomos fazer a implementação, isso já era algo que para nós já estava superado, uma vez que a gente já tinha percebido que realmente o processo de automação para os armazéns que nós estávamos buscando nesse momento, estavam nos atendendo. Então, apenas precisaríamos fazer um desenho adequado da nossa operação para que pudéssemos então fazer as máquinas, os robôs, trabalharem de acordo com o que o software também precisava. Após analisar as necessidades logísticas da Copacol, assim como as perspectivas de crescimento, a Mecalux optou por instalar um armazém automático autoportante de 36 metros de altura, equipado com 4 transelevadores e uma capacidade para receber 15.672 paletes com produtos congelados. E um segundo armazém automático com capacidade para 1.824 paletes com produtos refrigerados. Essas duas câmaras frigoríficas recebem diariamente 1.230 paletes de diferentes fabricantes e fornecedores externos. Para completar a solução automatizada e agilizar a preparação de pedidos, a Mecalux disponibilizou 306 canais dinâmicos para paletes que serão abastecidos por 4 lançadeiras. A robotização permite agilizar o picking em temperaturas refrigeradas e de congelamento para cumprir o objetivo de expedir aproximadamente 2.000 toneladas de carne por dia. Nos armazéns destinados aos alimentos como os da Copacol, é essencial ter um controle preciso tanto das operações quanto da mercadoria. O sistema de gerenciamento de armazém EasyWMS da Mecalux proporciona uma rastreabilidade total, o que é uma prioridade no setor de alimentação. Além disso, o EasyWMS permite gerenciar diretamente os lotes que saem da fábrica. Simultaneamente à gestão do recebimento e armazenamento da mercadoria, o EasyWMS se encarrega de guiar a atividade dos operadores, realizando as tarefas de picking para expedir diariamente mais de 1.850 toneladas de carne. Bom, de uma maneira bastante simplificada, hoje as carretas chegam nas docas, são descarregadas e os pallets já são colocados nos pallets escravos, que vão para a mesa de recepção, passam então pelo portal, verificando a configuração desse pallet, se está adequado ou não. Caso esteja adequado, segue o fluxo e o próprio transelevador, apoiado pelo sistema, já vai dar o melhor endereçamento para esse produto. Caso haja alguma necessidade de fazer algum ajuste no pallet, esse pallet então retorna e a gente acerta o que tem para acertar e segue o processo novamente. Uma vez feito o armazenamento, a gente só vai movimentar esse pallet então quando a gente tiver um pedido de venda e que então o próprio sistema da Copacol vai conversar com o WMS, com o EasyWMS, que vai vai identificar onde que está esse produto. Se for um pallet fechado, por exemplo, ele vai trazer direto da onde está armazenado para o stage de carregamento. Se for fracionado, então ele vai para a área onde a gente vai fazer a área de picking e o fracionamento. E a partir daí ocorre a expedição de maneira normal, de maneira integrada entre o nosso sistema com o WMS.
Por exemplo, que antes nós dependíamos de operadores de empilhadeiras, né, para que fizessem a retirada desses produtos das posições onde eles estavam armazenados, tinha que baixar até o chão e a partir disso ter um outro processo daí de poder levar até o stage para fazer o carregamento. Da forma automatizada, você com uma integração no sistema, você dando um clique, você já vai ter isso de maneira automática. Isso dá mais agilidade e mais assertividade, inclusive, o que nos garante que o nosso processo, a gente vai estar trazendo o produto certo, considerando as características já implementadas no sistema. O Easy WMS ele te dá essa segurança, né, de você poder fazer isso de uma maneira, inclusive, mais ágil, né, com a segurança de estar fazendo certo de maneira mais rápida. Isso, no contexto todo, a gente aumenta a produtividade, garantindo a nossa eficiência, a nossa rastreabilidade e a garantia do processo como um todo. Bom, a rastreabilidade, nos dias de hoje, não se tem como trabalhar numa empresa do porte que nós estamos, sem que você consiga mostrar isso para o teu cliente final. O consumidor cada vez está mais exigente e nós também precisamos não só atender essa exigência dele, mas nós precisamos garantir os nossos processos. Porque se nós não tivermos a condição de fazer uma rastreabilidade por completo, se eventualmente nós tivermos algum problema, certamente nós não teríamos condições de resolver esse problema de maneira tão ágil e rápida quanto da forma como a gente tem hoje, sendo feito por um sistema como, por exemplo, o WMS. A Copacol possui uma logística centralizada, automática e pronta para abastecer todos os seus clientes, posicionando-se como uma empresa líder do setor, graças à ajuda de especialistas em logística como os da Mecalux. Experiência, profissionalismo e exigência. Mecalux, líderes em soluções de armazenamento há mais de 50 anos. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Sim. Alguma dúvida sobre o centro de distribuição? Alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa? Sem perguntas. Então tá bom. Vamos lá para dar continuidade à nossa revisão, então, tá ok? Lembra lá, pessoal, na aula passada que a gente viu sobre a distribuição física, né? A estrutura. Então, a distribuição física. Segundo o Balu, a distribuição física está dentro da logística e tem como finalidade tratar da movimentação, estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da empresa. Ela define o sucesso no processo de atendimento ao cliente. Ainda a Balu afirma, a distribuição física preocupa-se principalmente com bens acabados ou semi-acabados. Lembra que a gente falou lá, o senhor Jailton ainda passou, e falou que pode ser produtos acabados ou semi-acabados. Os semi-acabados são os grãos de soja, milho, esses são semi-acabados que vão passar por outros processos, né? Ou seja, com mercadorias que a companhia oferece para vender e que não planeja executar processamentos posteriores. Então, a empresa ali já está fazendo essa distribuição, ela não planeja mais, em tese, né, tá mexendo mais com esses produtos, né? Ela, fisicamente, mexer. Como a gente falou, pode ocorrer erros de produtos irem errados e tem que voltar, daí ela vai ter que mexer novamente, mas o intuito é que não aconteça, né? O ideal seria que não acontecesse. Ainda, as etapas de decisões para a distribuição física também incluem os modais de transportes adotados, que a gente vai estar vendo mais na frente ali, vou colocar só como a título de curiosidade um pouco sobre os modais, a quantidade de armazéns, quantos armazéns ou CDs vão precisar instalar, e os locais e a localização dos mesmos, né? A gente falou da localização lá dos CDs, né? Que é de suma importância para o sucesso logístico da empresa. Então essas etapas são de suma importância para que a distribuição possa acontecer de uma forma eficiente. Tá.
Pessoal, aí ó, eu trouxe aí como a título de curiosidade só. Ele não vai cair na prova isso aqui não. Isso aqui é só um curiosidade. A gente vai estar falando mais pra frente sobre modais de transporte. Mas eu trouxe aí 5 tipos de modais de transporte a título de curiosidade para vocês ali. Tem até o desenho ali do avião, do trem, do caminhão. Então, os tipos de modais que eu trouxe para vocês aí são o ferroviário, que é o trem, né, os trilhos, o hidroviário, que é na água, né, nos rios ou no mar, né, que são os navios ou embarcações, o rodoviário, que são os nossos caminhões ou carros, né, aeroviário, que são os aviões de transporte, de carga, e o dutoviário, que são dutos, né. Mas a gente vai estar falando mais a respeito desses modais mais para frente, tá ok? Ainda sobre a distribuição física. Aí estão linkados abaixo alguns tipos de distribuição. Distribuição diferenciada, distribuição exclusiva, distribuição colaborativa, distribuição intensiva e distribuição seletiva. A gente falou bastante sobre isso, né, na aula passada. Mas vamos pincelar novamente para a nossa revisão. Distribuição diferenciada. A distribuição diferenciada considera que nem todos os produtos da empresa precisam ter o mesmo nível de serviço, motivado por necessidades diferentes do cliente, né? Características e níveis de venda do produto. Diferenciar produtos que devem ser entregues diretamente aos clientes do que necessitam ser estocados em armazéns. Então, a gente falou lá, né, na parte de armazenagem lá, que tem produto que nem esquenta o banco e tem produtos que precisam ser mais armazenados. E também diferentes produtos necessitam de diferentes necessidades. Aí depende da perecibilidade do produto, do peso, do volume, do valor, etc. Tudo isso aí vai ser levado em consideração nessa distribuição diferenciada. Ok? Distribuição exclusiva. Essa modalidade é realizada exclusivamente por distribuidores específicos dos fabricantes. 2 exemplos ali. As franquias. As franquias ali podem ser a franquia ali, o McDonald's, o Burger King. Eles são franquias que eles usam o mesmo padrão, desde lá dos Estados Unidos em todos os países do mundo. Então ela é uma distribuição exclusiva, entendeu? Para os distribuidores ali. E as concessionárias, que são de veículos ou motos. Eu até coloquei ali, acabei encontrando ali a logo de uma concessionária aí de moto de Prudentópolis aí, que é a Lobo Motos. E coloquei ali para exemplificar para vocês, tá ok? Distribuição colaborativa. É a colaboração entre parceiros de negócio para otimizar os seus processos. Podem ser fornecedores, distribuidores, clientes e prestadores de serviços. Os mesmos contribuem com informações estratégicas sobre o segmento para melhorar o desempenho e os processos logísticos. Uma empresa que possui uma frota própria pode disponibilizar espaço nos veículos para mercadorias de outra companhia. É um exemplo ali, mas o que eu enfatizo ali para vocês, o que é essa colaboração? A empresa ali tem frota própria e eu sou uma empresa que só tem um centro de distribuição. Então a gente trabalha colaborando. Eu cedo meu espaço no CD para que essa empresa coloque os produtos dela e ela me cede a frota para fazer as entregas dessa distribuição. Então essa é a distribuição colaborativa. Uma mão lava a outra, um ajuda o outro. Distribuição intensiva. Ela é feita no maior número de pontos possíveis, fazendo que as mercadorias estejam ao alcance de mais usuários. Nesse caso, a empresa precisará de representantes comerciais que apoiem essa distribuição em massa. Um grande exemplo dessa distribuição intensiva é a Coca-Cola, né? Coca-Cola está presente em mais de 200 países, desde os grandes atacadistas, os grandes varejistas, até a vendinha ali do seu Manuel, as lanchonetes ali, as bodegas, né, mais pequenas ali,
Então, a Coca-Cola ela é um exemplo de distribuição intensiva, que ela está em todos os locais, né? Em todos os pontos de venda, na maioria dos pontos de venda possíveis, né? Distribuição seletiva. A distribuição seletiva é utilizada quando os clientes buscam produtos de compra comparada. Esse processo acaba tornando possível o desenvolvimento de relacionamento mais estreito com cada um deles, permitindo que o fabricante consiga uma boa cobertura do mercado com menor custo e maior controle. Exemplo desse tipo de distribuição seletiva, a Apple e a Rolex. A Apple, ainda agora, hoje em dia, no momento agora que estamos vivendo, a gente consegue até comprar o smartphone em outras lojas. Mas até algum tempo atrás você só conseguia comprar o smartphone na loja da Apple, exclusivamente. Assim como a Rolex. Um Rolex original, que custa muito caro, né? E ele só tem na loja da Rolex, o Rolex original. Pode ser que aí você compre por aí o falsificado nos camelô aí, mas o original, o Rolex original é só na loja da Rolex, exclusivamente na loja deles. Você não compra em outro local. Então essa é uma distribuição seletiva para um público seleto. Pessoal, como que funciona a distribuição física no agronegócio, né? A implementação da distribuição no agronegócio é uma tarefa muito importante para garantir que os produtos agrícolas sejam entregues de maneira segura e eficiente aos consumidores finais. É preciso conhecê-los para garantir que eles estejam recebendo os produtos de maneira eficiente. É preciso realizar pesquisas, não só pesquisas, reuniões para atender suas necessidades e expectativas. Então você tem que estar conversando com o cliente através de reuniões, ligações. Tem que estar falando com o cliente sempre, vendo qual que é a necessidade, para ver se a necessidade dele continua a mesma ou mudou, né? E ali a gente tem ali um desenho ali sobre essa distribuição na cadeia logística, né? Ali sai do produtor rural, vai para o embalador ou beneficiador, processador, dali passa para o distribuidor, atacadista, importador, daí vai para os varejistas, lojistas ou feirantes, até chegar ao consumidor final. É o último que vai no banheiro, gente. Alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa, explanar alguma opinião? Alguém quer perguntar, gente? Não, professor. Então, ok, vamos dar sequência aqui então. Então, algumas vantagens da distribuição física para o agronegócio, né? Vai melhorar a qualidade dos produtos, aumento da eficiência da capacidade de resposta, que é a capacidade de resposta ao cliente, né? Melhoria da logística, todo o processo logístico vai melhorar com a distribuição, né? O custo logístico vai ser menor, maior satisfação do cliente, que a gente já falou ali sobre o cliente, que ele é a razão, ele é o foco de todo esse processo. A melhoria da imagem da marca, que a marca tendo uma distribuição bem alinhadinha, bem redondinha ali, o pessoal vai falar, opa, mas essa marca aqui eles entregam no prazo correto, fazem bem certinho, então vamos trabalhar com eles. Se não for assim, não funciona, né? E o aumento da rentabilidade. Todo esse processo de distribuição estando funcionando desde do início até o fim bem alinhado, bem encorpado, no final ali os custos logísticos vão diminuir e em consequência vai aumentar a rentabilidade, os ganhos da empresa. Ok? Vamos ao próximo slide então. Ainda segundo o Balu, a administração da distribuição física é tarefa desenvolvida em 3 níveis. Nível estratégico, nível tático e nível operacional. Lembra que a gente falou disso aí na aula passada, né? Ali o desenho ali da distribuição física e os seus níveis. Nível estratégico. Se encarrega nas decisões de longo prazo, de até 10 anos,
Sua finalidade é definir o sistema de modo geral, ou seja, os mesmos devem delimitar toda a logística com menor custo, mas se preocupando com o nível de serviço. São considerados aspectos muito importantes para acontecer a distribuição dos produtos, tal como a quantidade dos produtos, a localização dos armazéns, que a gente já falou, os modais de transporte, que eu trouxe lá os exemplos para vocês, e o sistema de processamento de pedidos, que vou falar sobre isso, que hoje em dia são todos informatizados, né? Sistemas de pedidos ali por exemplo, do Mercado Livre. Você faz um pedido lá, o pedido vai pro vendedor, o vendedor disponibiliza os produtos pro Mercado Livre, o Mercado Livre faz a entrega desses produtos para o cliente ou para os pontos de venda. Então, o sistema de processamento de pedidos tem que estar muito bem alinhado também. Nível tático. Tem um planejamento de curto a médio prazo, de 3 a 6 anos, e corresponde à aplicação de recursos disponíveis. Preocupa-se com a eficiência operacional do sistema de distribuição e na utilização de seus equipamentos, veículos, as instalações dos CDs, planejamento de transportes, transportadoras, se vão ser transportadoras, transporte próprio ou terceirizado, fretes, cotações dos fretes, então combustível também entra nessa parte, né, o custo com combustível. É possível atingir a utilização de modo eficiente. Então, o nível tático é quando se estuda a eficiência dos processos de entrega. Nível operacional. Ali já é a operação em si da distribuição, né? Equivale à execução da mesma, das atividades, para garantir a transferência dos produtos para os canais de distribuição ou diretamente para os consumidores, conforme a gente já falou. Entre essas atividades estão recolhimento dos produtos em estoque, a carga e descarga de veículos, empacotamento dos produtos para o carregamento, emissão de documentos, notas fiscais e a programação de pedidos, conforme a gente já falou da programação de pedidos lá. Então, o pedido é programado, é emitida a nota fiscal, o produto é carregado e sai para ser distribuído e entregue nos pontos de vendas ou nos clientes. Pessoal, tem alguma dúvida até aí? Não? Então, pessoal, nós vamos passar mais um vídeo aí e daqui a pouco a gente vai encerrar nossa revisão e vamos para a prova. A logística desempenha um papel fundamental no agronegócio, garantindo não apenas a qualidade e a segurança dos produtos agropecuários desde o estágio de produção até o consumo final, como também a sua rentabilidade. Englobando planejamento, execução e controle de todas as atividades relacionadas ao transporte, armazenamento, distribuição e comercialização dos produtos, a logística enfrenta inúmeros desafios e oportunidades. Os desafios da logística no agronegócio são: amplitude territorial e grandes distâncias. Um dos principais desafios é a extensa área geográfica brasileira. Enfrentar grandes distâncias para transportar produtos agrícolas pode resultar em perdas substanciais de carga e custos elevados. Outro grande desafio é a infraestrutura rodoviária deficiente. Nas áreas mais afastadas dos centros urbanos, as rodovias muitas vezes estão em más condições. Isso aumenta o risco de danos aos produtos e encarece o transporte. E o que falar da falta de infraestrutura portuária e viária adequada em portos e estradas, que é um entrave significativo para a logística e dificulta o escoamento dos produtos rurais, afetando o acesso a mercados de exportação e a eficiência do transporte. O alto custo do frete é um problema e é frequentemente necessário para compensar as perdas e as dificuldades no escoamento dos produtos, impactando diretamente a competitividade do setor. Outro problema da logística no Brasil é a dependência do transporte rodoviário, que é excessiva e limita a eficiência logística, tornando o setor vulnerável a problemas de infraestrutura, atrasos e congestionamentos, especialmente em portos durante os períodos de escoamento das safras destinadas à exportação.
Já a sazonalidade e perecibilidade dos produtos agrícolas agravam a complexidade da logística, requerendo planejamento cuidadoso e estratégias ágeis. Outro desafio é a conformidade com regulamentos ambientais e sanitários rigorosos, que é essencial, mas também aumenta a complexidade logística e, em consequência, os custos. E por último, podemos destacar que o planejamento e controle inadequados levam a atrasos, desperdícios e ineficiências. A melhor maneira de vencer os desafios da logística é investindo em planejamento e controle das operações, pois desempenham um papel crítico na garantia da eficiência, qualidade e rentabilidade do agro. A gestão eficaz desses elementos envolve a coordenação e otimização dos recursos, processos, estoques, custos e fluxos de informação ao longo de toda a cadeia de suprimentos agrícola. Essa abordagem estratégica traz uma série de benefícios tangíveis. Redução do desperdício e das perdas, pois o planejamento cuidadoso e o controle das operações minimizam o desperdício e as perdas ao longo da cadeia de suprimentos. Isso é especialmente crucial no agronegócio, por causa de produtos perecíveis e sazonais. Otimização do uso de máquinas e equipamentos. Esse benefício vem de um controle eficiente que garante que máquinas e equipamentos sejam utilizados de forma otimizada, aumentando a produtividade e reduzindo os custos operacionais. Melhoria da produtividade e competitividade. Ao eliminar gargalos e ineficiências, o planejamento e controle das operações aumentam a produtividade, tornando as empresas voltadas à produção rural, bem como as agroindústrias, mais competitivas no mercado. Aumento da satisfação dos clientes e consumidores. Parece lógico, a entrega eficiente de produtos agrícolas e pecuários frescos e de qualidade, no prazo certo, satisfaz tanto clientes diretos do negócio, como atacadistas e varejistas, como os consumidores finais. Adaptação às mudanças de mercado e requisitos legais. A flexibilidade inerente ao planejamento e controle permite que os produtores rurais e agroindustriais se adaptem rapidamente às mudanças no mercado e às novas regulamentações. A tecnologia desempenha um papel crucial na superação dos desafios. A integração de inovações tecnológicas pode melhorar o planejamento e controle. Sistemas de planejamento e controle baseados em dados podem otimizar as operações, reduzindo a variabilidade e melhorando a eficiência. Reduzir custos e perdas. Sensores e sistemas de monitoramento ajudam a reduzir custos de transporte e minimizar perdas, permitindo a identificação precoce de problemas. Aumentar a eficiência e qualidade. Automação e robotização podem aumentar a eficiência na produção e processamento, bem como garantir a qualidade dos produtos. Facilitar rastreamento e comunicação. O uso de sistemas de rastreamento e plataformas digitais permite maior visibilidade ao longo da cadeia de suprimentos e uma comunicação mais eficaz entre os participantes. Promover sustentabilidade e inovação. A tecnologia também possibilita práticas mais sustentáveis, como o uso de fontes de energia renovável e métodos de cultivo ecologicamente corretos. Algumas das ferramentas mais usadas para o planejamento e controle das operações de logística no agronegócio são: TMS, Transportation Management System, são softwares que ajudam a gerenciar o transporte de cargas, otimizando as rotas, os custos, os prazos e a qualidade do serviço. WMS, Warehouse Management System. Esses softwares auxiliam a gerenciar o armazenamento de produtos, controlando o estoque, a movimentação, a localização e a expedição dos itens. ERP, Enterprise Resource Planning, um conjunto de softwares que integram os diversos processos da empresa, como compras, vendas, finanças, produção e logística. Software de gestão de estoque, que ajudam a controlar a entrada e a saída de produtos, evitando excessos ou faltas de mercadorias. CRM, Customer Relationship Management, são aplicativos que ajudam no gerenciamento do relacionamento com os clientes, coletando dados, analisando preferências e oferecendo soluções personalizadas. Software de rastreamento de cargas,
permitem acompanhar em tempo real a localização e o status das entregas, aumentando a segurança e a transparência. Marketplace de cargas são plataformas online que conectam transportadores e embarcadores, facilitando a contratação e a negociação do frete. Essas ferramentas podem ajudar a otimizar os processos, reduzir os custos, aumentar a produtividade e melhorar a satisfação dos clientes. Você já usa alguma dessas ferramentas? Deixe o seu comentário e compartilhe o seu conhecimento. Em um setor tão complexo e crítico como o agronegócio, a logística desempenha um papel essencial para garantir a entrega de produtos frescos e saudáveis aos consumidores. Superar os desafios da logística, aliados à adoção contínua de tecnologias inovadoras, é fundamental para impulsionar a competitividade e a sustentabilidade do agronegócio no cenário global. Para empreendedores no agronegócio, investir na formação de seus colaboradores em logística é uma estratégia inteligente para aumentar a lucratividade e a eficiência de suas operações. Além disso, para aqueles que desejam ingressar no setor agrícola, aprender sobre logística é fundamental para entender e atender às demandas desse mercado cada vez mais competitivo. Portanto, o acesso a cursos de logística pode ser um passo crucial para o sucesso no agronegócio. Não se esqueça de deixar um like se esse vídeo foi útil de alguma forma para você. Deixe também o seu comentário sobre o que achou e sobre quais assuntos gostaria de ver aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Então, pessoal, eu trouxe esse vídeo para vocês aí, sobre a logística do agro. Então, a nossa aula de hoje, a gente revisou o conteúdo da avaliação, né? E foi repassar novamente sobre centro de distribuição, tipos de centro de distribuição, a distribuição física, seus conceitos e vantagens vinculados ao agronegócio e a estrutura da distribuição física. Então agora, pessoal, a gente vai à nossa avaliação aí dessa primeira etapa. Eu vou estar explanando com vocês as questões aí. Professora Larissa, você pode fazer o favor para a gente distribuir as provas para eles? Pessoal, professora Larissa, o pessoal já terminou a prova, sim? Já, terminaram. Tá. Então, espero que todos tenham ido bem na avaliação, né? Dessa primeira etapa aí. Próxima aula a gente vai estar revisando a prova e passando a correção da mesma, tá ok? Ok. Então, aí, como já disse anteriormente, espero que todos tenham ido bem na prova. E até uma próxima aula. Que Deus abençoe vocês aí todos. Ok? Até a próxima.